Olá a todos, chegando para o 6º episódio do podcast Voto Mais. E hoje a gente vai falar do negócio que todo mundo gosta na política, menos quem tá dentro, que é o debate. O debate, tem candidato que gosta, tem candidato que vai pior, tem candidato que foge. E hoje a gente vai falar dessa rodada de debates promovidos pelo Grupo ND e transmitidos no site do ND+, que passeou por Florianópolis, por Joinville, por Blumenau, por Itajaí e por Criciúma. E hoje eu consegui fazer uma bancada paritária aqui na nossa conversa de cada 2 semanas, em que eu trago o colega Paulo Hollenberg, colunista do jornal ND, do portal ND+, mas também trago com muita felicidade a Vanessa da Rocha, que é coordenadora do Voto Mais. Ela vai nos contar aqui os bastidores do debate, como é que foi a definição das regras, as diferenças de uma cidade para outra. E também com muita felicidade de trazer aqui a querida amiga Sabrina Aguiar, lá de Joinville, apresentadora do Balanço Geral. Conheci no meu tempo de trabalho em Joinville quando fui repórter numa notícia e agora reencontro aqui no Grupo ND. É um prazer imenso estar com vocês e eu vou deixá-los falarem primeiro. Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, oi Vanessa, que bom estar aqui contigo. Oi, Upiara, vim, estou aqui. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu confesso que quando o Upiara convidou, eu resisti. É porque a gente está a menos de um mês das eleições, né? E estamos naquele momento, né? Vamos falar de debate. Imagina, a gente está organizando... Acabamos de fazer a nossa rodada de debates aqui do portal ND+, o mais acessado de Santa Catarina, com muita felicidade, né? Enfim, tivemos uma audiência incrível. E agora a gente está preparando o debate da NDTV, né? A gente tem várias novidades esse ano e realmente estamos com a cabeça regras, porque cada um tem as suas peculiaridades em função do número de participantes também, pela particularidade de cada região. Então, realmente, a minha resistência foi, claro, né? Eu tive que garantir a representatividade feminina. Consegui arrancar ela meia horinha de lá. E agora a Vanessa vai ter a responsabilidade... A Vanessa não, a Sabrina vai ter a responsabilidade de mediar o debate na NDTV. Como é que tá essa expectativa, Sabrina? Então, oi para todo mundo, muito feliz de estar aqui, e é um desafio e tanto, porque Joinville é o maior colégio eleitoral do estado, e o Piara, você sabe bem, a gente já teve alguns fatos políticos do estado, inclusive, e que Joinville foi decisivo. Então, quando a gente fala de uma prefeitura de Joinville, a gente fala também de outras possíveis projeções maiores. Até então tem sido uma tranquilidade, eu diria. O debate, inclusive, pelo portal demonstrou isso muito. Mas a gente sabe que reta final tudo pode acontecer, né? Seja por algum fato que vem, de repente, do nada, algum debate um pouco mais acalorado. Então, assim, o debate pela NDTV naquela reta final, quando já está quase lá, né, para o pessoal ir até as urnas, o eleitor gosta de assistir, gosta de ver, tira esse momento, inclusive até para ir em família, acompanhar de perto. É uma responsabilidade tanto. Aqui em Joinville são 5 candidatos, então a gente fica a cargo de mediar tudo o que vai acontecer logo mais. Boa sorte, Sabrina. Vamos conversar bastante sobre isso. E Paulo Hollenberg está aqui também com a gente mais uma vez, figurinha carimbada do Voto Mais. Figurinha carimbada, né? Já é o terceiro. E eu sempre digo, é uma satisfação tá aqui diante de Upiara. O Upiara, eu sempre brinco que o Upiara é uma enciclopédia, o Upiara é uma história que, quando ele começa a falar, eu vou aprendendo cada dia, assim, que Luiz Henrique, e aí vai puxando, se sentar com esse rapaz, tomando um vinho, a semana inteira. Vamos marcar esse vinho, Paulo, tá tudo certo. Não, é sempre um prazer estar aqui, a receptividade no Grupo ND, maravilhosa, todo mundo recebendo com muito carinho. E é um prazer estar aqui trocando ideias e compartilhando informações com vocês, assim, dessa minha trajetória. Eu tive a sorte de passar uma coisa que foi definidora na minha carreira, foi o período que eu passei em Joinville. É porque eu conheci a Sabrina lá, a gente acompanhava bem a Câmara de Vereadores. E Joinville, os 2 anos e meio que eu fiquei lá em Joinville, quando eu voltei para Florianópolis, eu percebi que a visão que se tinha de Joinville em Florianópolis da política era muito estereotipada. A gente tinha uma ideia assim, o que o Luiz Henrique quiser acontece em Joinville.
E quando eu tava lá, eu percebi que o Luiz Henrique não conseguia eleger nem o presidente da Câmara. Ele recebia os votos para ser governador. Agora, a política local tinha suas próprias tramas, no qual ele era muito influente, mas não era exatamente um imperador. E aí, quando eu voltei para Florianópolis e percebi, não, peraí, vocês estão falando isso de Joinville? Eu percebi, deve ser assim com Criciúma, deve ser assim com Chapecó, e isso mudou minha carreira, porque eu passei a ter um olhar muito atento ao que acontece nas regiões, nas cidades, e eu sempre, nunca tirei o foco de Joinville. Inclusive, essa semana a gente teve um episódio, para quem gosta desse tema, Luiz Henrique, etc., que era o Espiridião Amin com adesivo do 15 do MDB, pedindo voto pro Luiz Cláudio Gubert, no diretório municipal do MDB, em frente ao retrato de Luiz Henrique da Silveira, o grande adversário. Histórico. Como é que vocês viram isso, Sabrina? Olha, quando já veio o anúncio, né, porque até então o candidato a vice atual do Gubert, pelo MDB aqui em Joinville, não tinha sido definido. Aí o partido disse, queremos um nome, a gente precisa de um nome. Pressionaram o Fernando Crelli, que é deputado estadual, mas ele disse, não, meu projeto neste momento é esse. Ele já foi candidato, inclusive, a prefeito anteriormente. E aí aconteceu o seguinte, vamos anunciar então essa aliança, PP e MDB. O que mais se ouvia aqui, o Piara, é o seguinte, Luiz Henrique no caixão deve ter se revirado, ou um susto ele levou onde quer que ele esteja, porque jamais iria se imaginar isso. Eu lembro até daquela primeira eleição, quando o Luiz Henrique ganhou, todo mundo contando, né, os votos, e estava lá. A minha em primeiro. Quando começaram a contar os votos, Joinville virou. Joinville fez essa virada, literalmente, colocou esse Luiz Henrique numa projeção estadual e, de repente, que era uma leve rixa, com o passar dos anos só foi virando, politicamente falando, né? A gente sabe que são ideologias e diferenças de pensamentos. E quando veio para cá dizendo, não, nós temos um vice, é o PP, Anelise Machado. Essa imagem mesmo que você falou, Piara, eu acredito que muito eleitor das antigas aqui de Joinville se quer imaginar, viu? É impressionante como a gente está vivendo uma mudança de cenário. O MDB e o PP não polarizam mais a eleição em Santa Catarina. Essa polarização agora, ela está norteada muito mais nos termos de o PL do governador Jorginho Melo crescendo para ocupar o espaço da direita, e ao mesmo tempo em que os partidos tradicionais tentam reagir a isso. E nessa lógica da reação da tradição, o PP e o MDB vão ter que conversar. Mas esse gesto em Joinville é muito importante nesse sentido. Porque o PP e o MDB estão juntos em diversos lugares. Eles estão juntos em Palhoça, apoiando o PL. Eles estão juntos em Chapecó, apoiando o PSD. Estão juntos em Blumenau, apoiando o PL. Mas eles se apoiam muito pouco. Eles juntos apoiam outras candidaturas. Então, esse gesto que foi feito, especialmente pelo PP em Joinville, é para dizer para o estado inteiro, acabou, o nosso adversário agora é outro, o nosso problema agora é outro. Isso, eu estou muito curioso. Não acredito que dê resultado eleitoral. Eu acho que a Sabrina lá em Joinville, na mediação, uma das maiores dificuldades dela vai conseguir conter as crises de riso de Luiz Cláudio Gubert, né? Que a gente acompanhou aqui no debate da Demais. Ele é um outsider, alguém que nunca disputou eleições. Virou meme. Leve na eleição. mas é um desafio bastante. Mas pensando nos desafios dos debates, Vanessa, qual foi? São cenários com 4 candidatos, cenários com 3, cenários com 5. Como é que foi a organização disso aí? Então, o Piara, a gente tem um cenário bem diversificado em que os nossos debates vão de 2 participantes até 6 participantes. 2 participantes é o caso de Chapecó, né? A gente cumpre essa regra de que a Justiça Eleitoral nos obriga que participem os candidatos que tenham representatividade no Congresso Federal de até 5, né? Então, em muitos locais, alguns partidos, tipo o Partido Novo, né, ficou de fora. Entretanto, nos municípios em que tem há coligações ou federações, o Partido Novo fica dentro. Não é o caso de Chapecó, em que a gente vai ter um duelo, lá é um debate bem, bastante esperado. O que eu posso dizer, assim, de Chapecó e também o desafio que envolve a todos, né, é garantir o dinamismo, né, garantir que não fique falas longas, que seja de uma forma
que se retroalimente ali a conversa, né? Tem muita resistência por parte dos candidatos quando tentam introduzir algo mais solto, algo mais leve? Isso, a gente adotou um modelo novo na nossa última eleição que foi inspirado no estilo norte-americano, em que a gente quer fazer esse modelo de duelo, né? Então eu tenho certeza que ele vai funcionar muito bem em Chapecó com 2 participantes. Com banco de minutos e coisa assim? A gente não tem feito com banco de minutos, mas o que a gente tem feito é garantido que eles façam um duelo de propostas. Uma preocupação que a gente tem quando a gente vai organizar, a gente entende, a gente sabe que faz parte do jogo as provocações, enfim, ficarem ali, né, naquelas provocações, mas a nossa preocupação é que realmente seja propositivo, que tenha espaço para eles falarem, candidato, qual é a sua proposta para a saúde? Qual é a sua proposta? O que você vai fazer, né? Então, por isso que a gente estabeleceu esse modelo em cima dos temas. Entretanto, tem uma coisa que eu já posso adiantar. Uma novidade aí. A gente, além do modelo de duelo, que foi um sucesso absoluto na nossa última eleição, e esse ano a gente está fazendo também, tá funcionando muito bem, a gente vai inserir alguns elementos novos. Agora, na nossa versão da NDTV, a gente já fez no portal, né? Agora para a NDTV, em que a gente vai conseguir garantir mais dinamismo, que é aquele jogo pinga-fogo, um fala, o outro fala, e além do dinamismo também, garantir que eles tenham um pouco mais de liberdade para lançarem os seus temas. E uma coisa que a gente sabe, o Piara, que funciona muito bem, eu gosto muito quando eles escolhem quem eles vão perguntar, né? Porque a escolha deles já é uma indicativa. A gente viu, por exemplo, o debate de Blumenau. No sorteio, o primeiro chamado é sorteado. O Ricardo Alba estava com sorte, foi sorteado as 2 vezes. Nas 2 vezes ele chamou o delegado Egídio Ferrari do PL. Sim. Porque a gente, na escolha, a gente vê quem eles querem confrontar diretamente e muitas vezes quem eles estão evitando. No debate de Florianópolis, muitas vezes, alguns não fizeram o confronto direto que a gente esperava, né? Então, às vezes a estratégia é puxar o candidato, às vezes a estratégia é fugir do adversário. Então, o bom do debate é que ele tem muitas camadas de informação. E isso é uma coisa. Agora eu queria fazer... Aqui se fugiu, viu? Aqui fugiu. E por falar em provocações... a gente percebeu, Sabrina. Desses debates todos de provocações, não teve... eu acho que o destaque foi do Blumenau, né? Sim. O que Alba fez em Blumenau. Não, eu fiquei impressionado. Eu vivi uma situação completamente inédita na minha carreira em Blumenau, porque eu participei do debate no estúdio, a gente fez aquele esquenta do debate, eu entrando um pouquinho antes e fazendo uma análise depois, só que eu dentro do estúdio eu fiz a análise do debate, do desempenho dos candidatos, em frente aos candidatos, com os candidatos comendo coxinha na minha frente. Ali, assim, isso foi extremamente inusitado ali, tipo, quase o jurado da Simone Biles ali. Mas Mas o Blumenau foi muito interessante porque o Alba adotou uma postura Pablo Marçal. Isso. Ele, inclusive, imitando alguns trejeitos, tirando lá o Rodrigo do Sério algumas vezes, nosso apresentador, mediador, porque ele ficava fazendo os gestos, imitando o Pablo Marçal enquanto o outro falava, tirando... E aí ele disse, e aí a importância, Vanessa, nesse ponto, né? Porque quando ele foi repreendido, ele disse, não tá na regra que não pode, né? Porque são casos omissos. Aí eu fico pensando assim, Vanessa, fechando essa questão, quando tu viu o Pablo Marçal em São Paulo e tu tava organizando debate, o que tu pensou? Frio na barriga, né? Frio na barriga. E essa é até uma questão, Piara, porque sempre... época de cobertura de eleição, eu não sou daqui, né? Não sou daqui de Santa Catarina. As experiências que eu tive de cobrir eleição foi no Rio Grande do Sul e no exterior, na norte-americana que elegeu o Trump. E aqui, eu sempre falo, cada cobertura eleitoral eu sempre falo, é a eleição mais conectada da história. E eu vou seguir falando isso pelo resto da minha vida. Porque a gente está cada vez mais conectado. E quanto mais conectado, mais desafios. Né? Então, no caso do Pablo Marçal, a gente até... acabei de voltar de São Paulo e tá uma força muito grande, né? E a gente vê
falando muito, né? Esse estilo de tentar lacrar. Tentar lacrar. A gente pensa, quando a gente está organizando o debate nosso, em como evitar que isso aconteça, de que os trechos que viram corte, ou a ideia é o debate tem vida própria, ganha vida própria na rede social depois? O Piara, a gente tem muito cuidado, especialmente no da TV, né? A gente acabou de fazer o do portal, mas no caso da TV, o regramento é muito maior. Então, na última eleição, a gente foi bem ousado em fazer um estilo que se assemelha ao norte-americano, porque lá a legislação norte-americana é outra. Existe aquela possibilidade de liberdade. Agora, aqui, a legislação eleitoral é muito mais restrita. Então, a gente coloca uma série de regras em que os candidatos, eles não podem nem levar objetos para o estúdio, né? Não podem levar celular. Agora, imagina num momento em que estamos hiperconectados e eles teimando, queremos levar celular. Então, assim, do estado inteiro, os assessores de campanha entrando em contato e aí a informação não pode, ligando e dizendo, não, queremos entrar com o celular no estúdio. E a gente tem que ser duro. Não pode. Eles tentam, tá? Eles tentam de tudo, piada. Eu tava ali na porta, eu tava percebendo ali, tinha gente, como que não pode entrar com papel? Teve gente que entrou no estúdio atendendo telefone, né? Fazem de tudo. A gente não vai entregar quem? A gente não vai entregar nem quem deu boa noite pra Xerezade. Aqui a gente só vai falar só a parte boa. Paulo, o que te chamou a atenção nos debates que a gente fez? Voltando ao caso, acho que o Alba, ele despertou essa coisa dessa influência de que o que Marçal tem refletido no Tu deu pra identificar, além do Alba, outros Marçais por aí? Não, eu acho que o nosso Marçal foi o Alba. E uma coisa que eu, aqui trazendo para Florianópolis, que eu acho que é natural, né? Deve ter ocorrido também em Joinville, é os ataques sempre a quem tá buscando a reeleição. Então eu percebi aqui em Floripa que o alvo sempre foi Topázio. Mas eu gostei também de uma coisa que foi um debate que, se você perceber, só tiveram 2 pedidos de direito de resposta. Então foi uma coisa que mostrou o que Vanessa falou. Foi propositivo. Ocorreram, óbvio... Em Blumenau foi um. Ocorreram, óbvio, algumas acusações ali, mas se você... ocorreram propostas, né? Tiveram críticas, como eu disse, críticas geralmente a quem está na administração, né? Quem está atualmente na administração. Mas se percebeu um debate claro, um debate sem baixarias, né? Aqui em Florianópolis o horário eleitoral tá pior que o debate. Né? O horário eleitoral tá pior do que o debate. Não é à toa que tá um camalhaço de problemas para a justiça eleitoral resolver por causa justamente curioso que a justiça eleitoral tá fazendo que nem a mediação do debate. Direito de resposta, responda no seu tempo. Responda no seu tempo. Responda no seu tempo. Isso. Mas eu gostei, assim, tirando esse fato, como a Sabrina mesmo disse, né? Uma fábrica de memes, eu acho que o Alba conseguiu isso, né? Virar uma fábrica de memes, porque foi o que mais me chamou a atenção desse estilo. Eu acho que ele quis pegar esse estilo, eu acho que roubar um termo forte, mas de usar esse estilo Marçal que tá dando certo, né? Acaba dando certo. E vai que, de repente, tem pessoas ali em Blumenau que gostam desse estilo. A gente vê uma linha muito clara. O Alba é um outsider, ele não pontua entre os protagonistas da disputa. Sim. E ele mira um protagonista, ele mira claramente. Isso que tu falou, Paulo, das gestões serem alvo, Topázio e Adriano Silva são os favoritos nas suas disputas e são normalmente disputam contra ele, os outros tentam evitar a ideia de um segundo turno. Mas o chefe Meneguin tá passando por aqui. Então, sempre a gente tem que cumprimentar, que é sempre bom. Mas mas em Blumenau e em Criciúma e em Itajaí, a prefeitura também é parte, mesmo com o prefeito não sendo candidato, né? Porque no caso do Alba, ele foi com tudo para cima do Egídio, vinculando ele ao governo Mário Hildebrand. Em Itajaí, o Carlos Chiodini foi alvejado do MDB pelo Robson Coelho e pelo Osmar por ser o candidato do mesmo partido do atual prefeito Volney Morastone. Então mesmo não tendo integrado a gestão, teve que responder pela gestão. Em Criciúma a gente não precisa nem falar, né? O prefeito foi preso preventivamente, Clécio Salvaro, no dia do debate.
Isso esquentou muito. Quando o Clésio foi preso no dia do debate, Vanessa, o que passou pela tua cabeça? Então, na semana da segunda etapa de debates, a gente fez aqui primeiro em Florianópolis e os gerentes das praças organizaram de cada uma. E eu não estava aqui, eu estava lá em São Paulo. E aí eu só vi a notícia de manhã e imaginei, meu Deus, pessoal de Criciúma, porque o dia incendiou, né? O dia incendiou. Você cogitou não fazer o debate? De forma alguma. De forma alguma. Não, de forma alguma. Foi um dia quente no noticiário, na cobertura, mas fora de cogitação. Até mesmo porque no debate claro que o público acompanha ali o espetáculo, né? Mas tem toda uma preparação. São períodos antes que a gente planeja, depois tem a execução em que a gente convida todos os líderes dos partidos para falar sobre as regras do debate, eles se comprometem e assinam a estar ali naquele dia, né? O Piara, eu quero te devolver uma pergunta. Para ti, para Sabrina e para o Paulo. Opa! Já que a pauta é debate, e você colocou esse ponto, né, de que o debate tem muitas camadas, eu, particularmente, um dos momentos mais especiais para mim, de acompanhar, enfim, eleições, é o debate. Como você disse, tem muitas camadas, é aquele momento ali, e eu acredito que para o público também. Quem acompanha é um momento, ao vivo, é aquele momento do inesperado, né? Então, é o comportamento, como você disse, quem vai escolher, a postura corporal, tudo conta, né? Se a gente tivesse que passar para o público, assim, um guia, o que observar na hora de acompanhar um debate, qual seria a tua dica? A dica é sempre observar quem procura quem, quem procura quem e as tabelinhas. As tabelinhas ficam muito claras às vezes. No debate em Blumenau teve um momento que a Ana Paula Lima e o Egídio, que são adversários, ela petista, ele do PL, brincaram entre eles no bastidor por causa da tabelinha entre o Odair Tramontim e o Ricardo Alba, que estava muito clara. Quem se procura, muitas vezes o candidato procura o outro para poder ter uma escada, para poder assim, eu vou jogar e sei que não vai vir ruim. Porque muitas vezes eles não fazem a pergunta dura para o candidato que é o adversário diretamente, para não dar a chance desse adversário ter a última palavra sobre o assunto, na tréplica, né? Então eles procuram muitas vezes o tema ruim, eles procuram alguém da mesma linha política, ou alguém com quem tem uma afinidade, ou alguém com quem é muito comum o candidato ligar para candidato antes e dizer assim, vamos tabelar aqui e ali. Então já vi isso muito, eu gosto muito de observar isso, é bastante interessante observar. É isso mesmo que o Piara falou, né? Essa coisa de escolher e principalmente saber que a tabelinha vai atingir aquele que é o alvo dele, né? Eu vou bater aqui, que eu sei que vai ser 2 batidas, né? Vai ser uma batida minha e uma batida dele também. Então, essa coisa da escolha dessa tabelinha é essencial, assim. Do eleitor prestar muita atenção nisso, que aí dá um sabor especial ao debate, né? Essa coisa do... E óbvio, né? Tem muita gente também que gosta do bate-boca, né? Essa coisa que você falou do estilo, né? Do estilo americano, eu acho que vai despertar também muita atenção. E o tema livre, então, né? Olha, eu posso perguntar o que eu quero para o meu rival, apesar que tem um sorteio, né? Vai ter um sorteio, mas... até mesmo a própria tabelinha no sorteio. O Criciúma, em Criciúma ficou muito engraçado, porque... Toda aquela expectativa, quem é que vai ser sorteado a primeira pergunta? Vaguinho. Uou! Quem é que vai responder a primeira pergunta? Quem é que vai responder o Vaguinho? Ricardo Guide. Uau! Pois é. Era um tema, esporte. É assim. Então, mesmo. Esse momento não vai acontecer. É assim mesmo. Esse momento não vai ter, Vanessa. Vai ter mais solto. Eu até perguntei, eu sempre fico pensando nisso. Porque, assim, se a gente for pensar pelo público, o público ama justamente isso que vocês comentaram, né? A minha preocupação ok,
briguem, mas e as propostas? A gente não pode deixar tudo na mão dos candidatos, porque os candidatos muitas vezes evitam assuntos que são ruins, assuntos que não são populares, mas que são problemas reais da cidade, né? Da cidade, do estado, do país. Então, na hora, a nossa função também é dar liberdade, mas também criar alguns parâmetros mínimos para que senão a gente vai ver o debate eleitoral sobre quem é apoiado por quem, aquela coisa toda. Mas a Sabrina não falou do a pergunta da Vanessa, o que esperar, o que o espectador deve observar. Então, ela acabou já tocando na minha resposta, porque aqui em Joinville, na última eleição, sabe, a gente teve algo muito diferente. A gente teve muita briga, e briga que eu digo dessa política mesmo, de apontar, de querer... E a gente estava na eleição passada ainda naquele momento bem polarizado, não que não estejamos tanto quanto agora, mas talvez menos do que naquela época. E o Adriano, ele foi literalmente correndo pelas beiradas. Ele estava lá no primeiro turno e nem chegava a 10%. Só que ele apresentava propostas. E no segundo turno, ele e Darcy de Matos, na época, o Darcy, enquanto candidato, atacou muito. E nesse ataque, o Adriano Silva ganhou força. Então, eu acredito que o eleitor, além dessa tabelinha, pelo menos falando aqui da realidade de Joinville, ele está bem antenado nessa parte de proposta, que é até agora o que a política e a campanha aqui também tem sido feita pelo candidato Adriano Silva, e os outros estão muito no eu fiz. MDB? Sabe, até Ponte do Trabalhador estão reinaugurando, Piara. Sabe a Ponte do Trabalhador? Então, meu partido fez. O outro candidato também, que já foi prefeito, Carlito, também está falando sobre o que fez, e assim vai. O embate maior que a gente está vendo, assim, de apontar e crítica, vem mais do candidato Rodrigo Borno. O Sargento Lima, que é PL, tem utilizado muito esse apoio do Bolsonaro para ele. Alguma outra mais ligada à área da saúde, que tem apontado muito. Mas depois dessa última eleição, eu vi esse eleitor de Joinville muito mais ligado nessa parte da proposta, viu? As pessoas parecem que aqui... Porque foi uma briga, e quem tanto apontou, e o Darcy estava na época... no primeiro turno, em primeiro nas pesquisas. De repente veio Adriano Silva pela beirada, eu fiz essa leitura, que eu imagino que o eleitor esteja com esse olhar para a proposta, que é mais ou menos o que também está acontecendo, eu imagino, neste momento, né, 2024 aqui para as eleições. E é uma eleição municipal, né? A gente fala desse olhar, todo mundo querer ver debate, mas é porque é uma eleição municipal, poxa, fala da rua que você mora, do bairro, então as pessoas têm esse interesse maior, né? E é bastante interessante essa tua leitura, Sabrina, porque a eleição passada em Joinville foi uma amostra de que o eleitor, muitas vezes, quando ele vê uma briga, uma polarização, ele procura uma alternativa quando vê dois grupos políticos se atacando. Porque a eleição passada de Joinville foi marcada pela candidatura do Darcy de Matos pelo PSD com uma ampla aliança, a candidatura do Fernando Krellin pelo MDB, apoiado pelo então prefeito Udo Deder, que vinha com desgaste de 2 anos, de 2 gestões seguidas, e os dois liderando a pesquisa, com muita gente não querendo votar em nenhum nem outro, e votando em um, e apontando um para vencer o outro. E uma lógica que eu dizia na época era assim, não, o Darcy diz, do Krellin eu ganho, e o Krellin dizia do Darcy eu ganho, e o eleitor joinvilense achou uma alternativa. E o debate é muito importante para achar essa alternativa, especialmente quando o candidato não tem o mesmo tempo de televisão. Agora o cenário é diferente, o Adriano Silva compôs uma ampla aliança e tem um governo para defender, que ele vem defendendo nos debates. E o que eu sinto em Joinville muito é que, assim, o Carlito Mers não é candidato a prefeito. Ele é candidato a recuperar o legado dele como prefeito. Porque ele mesmo reclama que a sua gestão foi invisibilizada. Então, ele mira o eleitor potencial do PT, que é a votação do Lula na cidade, e tenta se conectar com esse eleitor, visando uma reconstrução do partido. Então, nessa linha ele tá. O Sargento Lima também fala com a sua bolha, que é a do bolsonarismo mais radical, que muitos deles votam em Adriano por também ser um nome de direita, negando que o Adriano seja de direita. É uma linha que tá todo mundo de olho em Joinville, em cidades como Joinville, Balneário Camboriú, cidades em que há alguém protagonizando a eleição de uma cidade de direita que não seja do PL, para ensinar talvez os caminhos de como se vence o PL no estado bolsonarista. Então tá todo mundo com a lupa lá no Adriano em Joinville para ver se funciona. E o que ele tem feito, eu tenho percebido, é ele ao contrário da eleição de São José, por exemplo, que passou a ser uma eleição sobre quem é mais à direita, quem é mais bolsonarista, quem é menos bolsonarista, o Adriano, assim, ele votou no Bolsonaro no segundo turno, mas tá falando da cidade, ele não tá falando disso, e não cai nessa pegadinha. Então eu acho que é uma eleição bastante interessante pra gente observar.
Tanto que o Darcy está com ele, né? A seleção Darcy de Matos está nesse apoio, nessa aliança, junto com o Adriano Silva. Quieto, muito quieto. Não espalha, mas estão juntos. Não espalha. O acordo do PSD é o seguinte, o Darcy não entra em Joinville nessa campanha. O PSD tá lá, mas o Darcy fica por Campo Alegre, Araquari, porque era o adversário da eleição passada, então é um apoio desconfortável pro... E assim, muita gente acredita que o Darcy também não fica muito tempo no PSD, não. Como é que tu vê isso aí, Paulo Hollenberg? Para mim é novidade. Conte. Eu vou dar pistas, eu gosto de dar pistas às vezes. Às vezes a gente não tem informação, mas a gente não tem a pista. Assim, tem rabo de cavalo, tem crina de cavalo, talvez seja um cavalo. Mas é o seguinte, qual era o medo do Ricardo Guide sobre trocar de partido para ser candidato em Criciúma? O PSD... partido que ele se elegeu, pedir o mandato na justiça e ele perder a eleição em Criciúma e ficar sem mandato. Então, quem que teria o direito de entrar na justiça? O PSD, o partido estadual, não entrou. Ou o suplente Darcy de Matos, que não entrou. Então, ele podia ter entrado e facilmente conseguiria esse mandato na justiça. Ia poder disputar esse mandato na justiça. Ou ele tá torcendo muito pro Ricardo Guedes lá em Criciúma, já mudou o título pra votar lá em Criciúma pra garantir esse mandato, ou a janela, ele vai pro mesmo lugar que tá o Ricardo Guedes. Então... Ou Piara e seus bastidores. Mas é uma leitura que a gente tá fazendo. Paulo, algum outro cenário político? Qual é o debate além que tu tá assim olhando com bastante atenção e que tu quer ver? Como baseado em Florianópolis, com certeza Florianópolis. O debate de Florianópolis ficou um tom abaixo, né, dos outros, né? Ficou bem, bem abaixo, mas é o que é esperado. Eu acho que como Sabrina falou, essa coisa tanto Sabrina quanto Vanessa, de chegar ali perto, quando chegar o último debate, ele já na porta das eleições, vai pesar muito essa coisa da proposta. Eu acho que a proposta também é interessante. E eu sempre repito, eu já disse aqui em outra oportunidade, que a eleição municipal é uma eleição diferente. É a eleição do que o cara quer ver na rua, o que o cara quer ver no trânsito, o que o cara quer ver... às vezes até a gente coloca a segurança pública, que é uma coisa mais de Estado, né? Mais diante da situação. Mas o cara quer... O que tem médico no posto de saúde é uma eleição que é muito isso. Então é o que se espera e vai ter, óbvio, vai ter como alvo o atual prefeito, né? E as comparações, a coisa das comparações, né? De que, como Sabrina mesmo disse, aqui tem gente reinaugurando viadutos, essa comparação, né? Eu fiz isso... Aqui a gente também tem isso, aqui a gente também tem isso. Dari Berger trazendo seu legado de obras. De 2004 a 2012, muitas delas já assimiladas pela cidade, né? A gente viu Ângela Amin, quando foi candidata nas eleições de 2006 e 2020, falando de conquistas que a cidade já teve e já assimilou, então, e que muitas vezes elas não têm esse potencial eleitoral porque a cidade entende como aquilo ali tá ali desde sempre, né? E a cidade mudou, né? As pessoas chegaram Paulo, chegaram Vanessa e a cidade mudou. Eu tenho esse legado de 2012, mas o quanto Floripa cresceu nos últimos 10 anos, né? Enquanto Floripa... Em 20 anos ganhamos 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Joinville também. Joinville também. Em 20 anos, esse é um dado que me assusta. Me assusta para um lado e me assusta para o outro. Em 20 anos, a gente, em população, Joinville e Florianópolis ganharam uma Criciúma. Em população. E em 2010, inverteu. O número de não nativos passou a ser maior do que nativos. Então, a gente tem também muita diversidade de visões e de expectativas em relação a uma gestão, né? Exatamente. E aí, eu conversei com a Ângela Min recentemente e perguntei pra ela, assim, porque uma coisa que a Ângela Min sempre focou muito nas campanhas dela, que ela pegou o índice de mortalidade infantil, era algo como 28 a cada 1.000 nascidos vivos, a cada 1.000 nascimentos, 28 mortes, e entregou com 8. Isso, na época, foi uma revolução na cidade. Mas esse índice, como foi mantido, falar disso hoje não causa o efeito, né? Isso. Então, tipo, o discurso tem que ir atualizando. O discurso de obra, ainda a pessoa vê a obra, né? Mas o discurso da vida muitas vezes não aparece. Até assim, Piara, te interrompendo, desculpa, mas assim, até os nomes, né? Porque a gente fala, por exemplo, há pouco falamos aqui de Luiz Henrique. Desses 200 mil que para cá chegaram e que para cá estão vindo,
Quantos ainda vão falar e lembrar? A Joinville de uma eleição de 20 anos atrás é uma outra Joinville hoje. O próprio Carlito falando desse negócio de bastidores, a gente fez uma sabatina também de entrevista com os candidatos e ele entrou e falou assim, poxa, todos os meus grandes opositores já se foram. Marco Tebaldi, que também é ex-prefeito de Joinville, que eram grandes opositores, e Luiz Henrique. Estou eu aqui ainda, ele brincou. Então, assim, a gente está vendo também esse momento, quando a gente fala de um Adriano Silva, de outros nomes, Guber, MDB, que talvez sequer imaginaríamos ter esse nome como candidato, desse momento também do que será, né, do que teremos daqui para frente. Pois é, e a eleição de Joinville é importante observar, se o Adriano Silva, com esse perfil de estar fora da polarização nacional, vencer a disputa, ele é imediatamente um nome para candidato a governador. Então, muito da missão dos adversários também é diminuir o peso dessa vitória de Adriano Silva se confirmar, como é a missão de Pedro Kizai lá em Chapecó com João Rodrigues, que também é um nome que se aventura como pré-candidato a governador, caso aconteça. Mas é isso. Gente, a gente tá chegando no fim da conversa, a conversa tá maravilhosa. Eu vou passar uma rodada de tchau. Sabrina, obrigado pela presença. Vamos fazer isso mais vezes. É bom ter Joinville no debate. A gente sabe que trazer ao estúdio muitas vezes é difícil, mas essa participação foi encantadora. Pode me chamar sempre. Eu adoro falar de política, porque a política é necessária, né? Desde a saúde, falar de educação, enfim, falar do futuro, desenvolvimento, tem a política. A gente precisa dela. Então, contem sempre comigo, viu? E assistam o Balanço Geral, assistam o nosso debate, claro que eu sei que vocês vão assistir, porque muito dali diz do futuro também, não só, como você disse, Piara, de Joinville, mas para o estado também. E um beijo grande para todo mundo. Obrigado, querida. Sabe que é uma coisa importante, pontual, eu queria falar antes sobre os debates hoje em dia. Antigamente, o debate na televisão, tu via e acabou. Porque até por aquele episódio lá, Globo 89, não se reprisava trechos do debate nos telejornais, não se fazia compacto, porque, não tem como dizer, como um não ficar achando que o outro foi favorecido, então não faz nada. Então o debate tu viu, o outro não viu. A rede social deu vida eterna pro debate. Seja pela transmissão na rede social, pelo ND Play, no caso, que tá lá, quem não viu, e se tu não viu vai poder ver, ou seja pelos cortes na rede social. Então, o debate ele ganhou uma vida maior. Então, é importante nesse momento. Paulo? Agradecer mais uma vez, né? Tá aqui participando ao lado de Sabrina, de Vanessa, apesar de meio reticente ainda de querer ter vindo, mas veio. E saiu muito bem. Sabe como foi? Não foi fácil, não foi fácil. Não, eu não vou. Saiu muito bem. E como eu disse, né? Tá ao lado do Piara é aprender sempre. É aprender sempre. E a gente vai ouvindo e vai anotando, né? Tô cheio de anotações aqui já. Mas é um prazer, né? Sempre estar aqui. Sempre. E pode contar comigo. Sempre que precisar, estaremos aqui. Prazer ter como colega, Paulo, nessa nova jornada por aqui. E a Vanessa, eu insisti muito na Vanessa, porque além da questão de ter mais mulheres falando de política, a gente já tinha trazido a Magda Stopazoli, agora a gente traz a Sabrina, também a Vanessa, mas porque eu acho que é importante que quem está ouvindo entenda que a produção de um debate não é só colocar 5, 6 pessoas no estúdio e tentar equilibrar a briga. Tem todo um estudo sobre como fazer para cada um falar o tempo, coisa. Então era esse bastidor que eu queria trazer da Vanessa. Obrigado, Vanessa, pela participação. Eu prometo não te chamar muitas vezes. Obrigada pelo convite, adorei participar. Pode convidar sempre, virei com muito carinho. E eu quero aproveitar, o Piara, você falou de balneário. A gente vai ter debate em balneário? Vai ter. Peraí, que eu já volto aqui, eu vou lhe comprar uma pipoca, que eu já vou armazenar essa pipoca, porque o debate de Balneário Camboriú... Ô, Vanessa, é Jaraguá também, né? Jaraguá também. Jaraguá, bastante interessante. Jaraguá, o prefeito Jair Fernandes, candidato à reeleição do MDB, ficou ausente da campanha eleitoral de rua da cidade bastante tempo, porque ele estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca em São Paulo. Voltou essa semana para a cidade. Então, talvez seja o grande momento de ver o prefeito defendendo sua gestão. Isso, exatamente. Então, a gente teve essa preocupação, né, de estar presente nos principais locais, enfim, estamos promovendo, a gente sabe que é toda uma estrutura promover um debate, né? Esses debates serão pela ND+?
Serão na NDTV. Na NDTV? Na NDTV. Jaraguá e... Isso. Então, até já pra gente colocar na agenda, dia 21 de setembro, é um sábado. Já tô vendo o teu olhinho brilhando. Eu acho que tu vai querer ir pra lá e acompanhar, né? Eu tô aqui triste, não ter ido no de Joinville ainda. Demais que então não já deu vamos tempo. já vamos marcar na agenda. O debate é na NDTV. É à tarde, à 1h30 da tarde. E já vou produzir isso, então. A gente vai ter um esquenta maravilhoso. Vamos fazer o esquenta tanto no portal ND+, já, enfim. E teremos o Piara, com certeza, Com né? certeza, eu vou pra lá. Sabe que eu quero ser o comentarista, o colunista de toda Santa Catarina, como dizia o outro, né? O Luiz Henrique da Silveira será o bordão do Luiz Henrique. Então eu consegui ir no debate de Blumenau, mas eu quero rodar o estado, quero estar nos balanços geral. Pra mim é importantíssimo estar. Então, onde tiver debate, me coloca nesse jogo aí. Mas é isso, gente. Então, tivemos boas novidades aqui, uma baita conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A sexto episódio do Voto Mais, chegando no mês decisivo, menos de um mês pro primeiro turno. E na semana que vem, daqui 2 semanas a gente volta, certamente pegando fogo tudo, para mais uma conversa sobre a reta final da campanha eleitoral. Até a próxima.